Bem, pessoal, boa tarde, Eduardo aqui. Bom, é isso que eu vou ter que refazer o vídeo, né? Minha experiência com o arquétipo da baleia, eu já havia feito, mas não havia ficado muito legal não. Ficou chiando, enfim, o microfone em algumas partes ficou chiando, então resolvi gravar de novo, tá? Então nesse vídeo eu vou te contar a minha experiência com o arquétipo da baleia, né? Então vamos lá, era uma vez dois casais, tá? Se conheceram na universidade, essas 4 pessoas. Dois casais, um casal havia se conhecido no ensino médio, escola pública, e outro casal havia se conhecido no ensino médio, escola particular. Vocês já vão entender, essa história do arquétipo da baleia é uma história até de amor, uma história de cura, graças a Deus deu tudo certo. Se conheceram, o que acontece? Passou 2 semestres na faculdade, né? Se separaram, os 4, né? Os 2 casais se separou, não sei o que deu, que se separaram. O que ocorreu? No meio tempo desses 2 semestres, Frajolinha fazendo barulho ali. No meio tempo desses 2 semestres, a namorada de um se atraiu pelo namorado da outra e vice-versa, tá? Só que era uma coisa meio oculta, né? Não chegaram a ficar, não chegaram a ter relação, não chegaram a nada, mas tinha aquele lance, aquela atração. Só que ficou nisso, né? Porque já tinham namorados, né? Então não podiam. Era até difícil, porque era casal de amigos, né? Então ficou nessa. Quando se separaram, o que aconteceu? Esses dois se aproximou, né? Esses dois se aproximaram, mas ainda não declararam amor, não se expuseram, claro, né? Porque tá todo mundo ali no meio da faculdade. Como que iriam fazer isso? Seria uma trairagem para comigo, furou meu olho, né? Assim que fala. Enfim, a gente vê muito crime passional também. Então fizeram, se atraíram, se aproximaram, mas não revelaram para ninguém. Ok. Por que eu estou falando isso? Porque essa experiência do arquétipo da baleia, eu vou contar a minha experiência, como que eu utilizo esse arquétipo, tá? E como que eu orientei, acompanhei uma pessoa. A pessoa que chegou até mim, ela contou várias coisas da vida dela, né? Quando eu vou realizar algum atendimento, algum acompanhamento, tá? De terapia arquetípica de resultado, não é todo mundo que eu pego, eu só pego quando eu entendo que a pessoa tem consciência e quando eu sei que eu consigo lidar, tá? Acompanhar. Legal, então a pessoa que chegou para mim, na entrevista que a gente faz, eu percebo um monte de coisa, eu observo um monte de coisa, né? Comunicação, como é que tá o jeito da pessoa, como é que estão as energias. E aí ela relatou tudo lá da vida dela. Um dos pontos que me fez concluir assim, falar, ó, vai ser esse arquétipo aqui que a gente vai trabalhar. Um dos pontos foi esse ponto aí no lado amoroso. A pessoa relatou isso, essa história dele, né? Ela relatou essa história de vida, enfim, essa história de amor, e aí foi um dos pontos-chave para me concluir, né? Para me definir de primeira, né? Sem uma anamnese maior, de primeira ali uma linha de arquétipo, né? Que seria o arquétipo da baleia. Ok. Vamos lá, perfil da pessoa que chegou para mim. Ó, presta atenção. Tudo arquétipo da baleia ainda, tá? 47 anos, estilo de corpo, assim, aquele corpo meio quadradão, né? Eu não sei definir que tem esomorfo, ectomorfo, mesomorfo. Vocês já ouviram falar disso? Então, é aquele estilo quadradão que tendencia a engordar. Tava com uma tendinite ou por esforço repetitivo no braço, sabe? Tensão, algum tipo de lesão por esforço repetitivo no braço, mesmo assim fazia academia, tá? E a comunicação dele, ele estava muito ansioso, ele estava com uma comunicação muito visual, tá? O que é uma comunicação muito visual? Ele atropela as palavras, né? A pessoa que tem... Existem 3 tipos masters aí de comunicação, né? Programas de comunicação, sinestésico, né? Auditivo e visual. Todo mundo tem os 3, né? Você e eu, a gente tendencia para um a mais, tá? Mas todo mundo tem os 3. Então ele estava muito visual. Quando a pessoa tem essa característica, né? Quando a pessoa está muito acelerada, quando a pessoa está muito nesse tipo de comunicação visual, ela fala mais acelerado. Uma das características, né, do estilo de comunicação mais visual. Mas ele estava muito acelerado, atropelando palavras, tá? Gente, presta atenção, olha as características que eu estou dando para vocês, olha como eu observei a pessoa, tá? Então você terapeuta, você que trabalha com isso, você que estuda isso, vai pegando, daqui a pouco as coisas vão encaixotar, tá? Então ele estava com essa característica muito visual, atropelando palavras, né? Muito ansioso, com uma energia assim, ó, muito ouriçada, muito agitada, né?
estava com crise de ansiedade, né? Ele relatou que estava tendo crise de ansiedade como nunca teve e estava com dificuldade de dormir. Estava tomando remédio para dormir. Começou com antialérgico, né, que dá sono, e passou para remédio mais forte. Então ele já estava assim, né, caminhando para um caminho mais grave, né? Para a medicina tradicional, um pouco mais grave. Enfim, então tudo isso, né, nessas analogias que eu faço, nessas observações, perdão, que eu faço, o pessoal chama de anamnese. Eu faço as minhas anamneses, né? Eu chamo de descrição. Descrição basta, tá? Enfim, eu falei, olha, a gente tem um arquétipo, eu penso em trabalhar um arquétipo com você, né? Mas tem um preço a pagar, falei para ele. E aí ele falou, qual que é o preço? Né? Eu falei, não é o preço da terapia. Esse preço a pagar, ele pode ser que a gente pode fazer, eu vou te acompanhar, a gente vai fazer caminho de retorno, se der, né, qualquer deslize, mas o preço a pagar é que pode afetar um pouco a tua carreira, o teu trabalho, tá? Aí ele falou, não, beleza, estou afastado do trabalho. Eu falei, não, para a questão de arquétipo não importa se a pessoa está afastada ou não do trabalho, tá? Quando você incorpora, quando você se permite a uma energia arquetípica, aquilo fica em você. Eu tenho energias arquetípicas, comunicações, que eu utilizei ou que eu me conectei há 10 anos atrás. Eu sinto, eu percebo, né, no dia a dia, tá? Então, questão de arquétipo não é uma coisinha besta, tá? Então, você permitiu aquela energia, nunca mais a tua consciência é a mesma. Vai estar ali gravado no teu subconsciente, tá? Enfim, iniciamos com o arquétipo da baleia, tá? 21 dias, excelentes resultados, tá? Quais são as características que o arquétipo da baleia pode te trazer? Positivo, né? Mais tranquilidade, mais calma, mais serenidade, mais estabilidade emocional, tá? Como que eu utilizo o arquétipo da baleia? Toda vez que eu percebo que eu estou com dificuldade no sono, é batata para mim funciona, tá? Então, quando eu mudo muito a rotina, quando eu estou com dificuldade de dormir plenamente, né? Porque eu gosto de dormir cedo e acordar cedo. Então, ei, Frajola, não tinha que ser o Frajola, né? Frajola aprontando, né? Enfim, e aí o que eu faço? Eu imprimo uma imagem, eu já tenho uma imagem aqui de uma baleia, coloco em cima da cama ou coloco de frente, né, de frente para a cama minha, no quarto, no teu recinto de dormir. Isso ajuda muito, tá? A controle de insônia, né? Você tratar a insônia, tá? Então já fica a dica aí. Então faça o teste. Se você tem alguma dificuldade de dormir, imprime uma imagem de uma baleia, né? Sugiro você pegar uma imagem que ela tá indo pro profundo, tá? Que ela tá bem lá no fundo do mar e indo mais para baixo, né? Então tenta não pegar ela fazendo aquela subida dela. Pega ela lá no fundo do mar, aquele mar, né, já bem escuro, né? Cada vez que ele vai, né, mais para a superfície, vai ficando mais azul claro. Pega essa tonalidade mais escura e ela descendo, tá? Enfim, sugestão. Isso vai ajudar muito. Testa. Então sugiro que teste, tá? Então, quais são as características que a baleia pode ativar em você, que ativou nessa pessoa? Olha, resultado excelente, tá? Desse rapaz, dessa pessoa. Enfim, a baleia vai te dar mais estabilidade emocional, mais segurança das emoções, tá? Ela tem uma característica telepata muito grande, né? Eu não cheguei a falar, mas quando ele falou, eu falei que um dos pontos principais dessa história de amor, né, foi que ele falou que ele, depois de muitos anos, se separaram, não ficaram juntos, tá? Não cheguei a falar isso na história. Se separaram, não ficaram juntos. Depois de muitos anos, mais de 10 anos, ele sentia a pessoa pensando nele, né? Sentia muito presentemente, muito vivo, né? E sentia que ele tinha que se comunicar com ela, mas não achava. Então isso me fez, assim, né, confirmar, olha, arquétipo da baleia. Por quê? O arquétipo da baleia, ninguém fala por aí, né? Ele ativa a sua intuição também, mas a característica intuitiva principal que ele ativa é a telepatia, a comunicação telepata, tá? Então a baleia, ela vai lá fundo, né? Ela vai lá no subconsciente. E o poder de comunicação que ela tem, o raio de comunicação, existem baleias que a comunicação dela, né, aquele que ela faz, né? Aquela no fundo do mar, aquela comunicação, ela chega até 800 quilômetros de distância. Então ela vai lá no fundo do subconsciente e ela tem essa comunicação com um raio muito amplo, né? Chega num raio muito distante, 800 quilômetros de distância, tá? Então quando você ativa, legal, o arquétipo da baleia, quando
né, você está incorporado legal, digamos assim, essas características telepatas, elas afloram, tá? Tua mediunidade, tua intuição, todo mundo tem, né? Cada um, né, tem de um jeito, tem a mais, tem a menos, enfim, cada um, mas todo mundo tem. Então, essas características telepatas e intuitivas, elas afloram, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui na minha casa e eu começo a visualizar minha mãe lá na casa dela, assim, cozinhando ali, muito presente, assim, vendo muito real aquela cena. Essa pessoa vai sentir a tua presença, assim como você vai perceber a presença dessa pessoa muito, muito próximo de você, tá? Olha a características perigosa que isso aqui, porque se a pessoa não tiver uma má índole, um mau caráter, enfim, ela pode tentar usar isso de forma negativa, sim ou não? Então, arquétipo da baleia, ele aguça a sua tranquilidade, a sua suavidade, os seus movimentos passam a ser mais leves e mais assertivos, né? Mais lentos e mais assertivos. Psicologicamente falando, já é explicado, né? Para homem, esse tipo de movimento, ele aguça o interesse do sexo oposto, por incrível que pareça. Esses movimentos mais lentos, mais seguros, te traz segurança, te traz estabilidade, tá? Aguça a sua característica intuitiva telepata, poder de comunicação telepata, tá? Então ele estava solteiro, 47 anos, né? E falou que pensava muito nessa moça aí, tá? Enfim, após 3 dias, gente, 3 dias de terapia, era uma outra pessoa completamente diferente, graças a Deus. Graças a Deus, assim, acoplou muito direitinho, tá? Deu muito certo, né? Uma experiência de 21 dias, no 3º dia ele já estava tudo bem, tá? Eu falei para ele, qual que era o risco? Desde o início eu tinha falado para ele, qual que era o risco? Olha, o risco vai ser a inércia, o risco vai ser você se acomodar, o risco vai ser você não se comunicar como você se comunicava, tá? Isso pode afetar muito, porque ele era engenheiro e era líder. Quando eu falei que ele tinha problema de comunicação, isso é um problema gravíssimo, problema de não conseguir passar o teu ponto de vista ou o teu sentimento de forma clara. Isso causa dissonância, isso causa desentendimento. Desentendimento é grave, porque se você causar desentendimento, você vai na rua, você causa um desentendimento, isso provoca briga, provoca ira. Olha a gravidade, olha a delicadeza. Ainda mais para uma pessoa que é líder, né? Ainda mais para uma pessoa que tem o cargo que tinha, que assina como engenheiro. Entende? Então ele estava muito assim arranhado, muito... a energia dele estava muito arranhada, estava muito dissonante, tá? Sabe aquela experiência do japonês que teve... O japonês que fez a experiência com a água, né? Com os flocos ele congelava a água e aí ele monta um floco, né? Um floco de neve, né? Ele pegava a água e congelava. Não sei se você já conhece. Ele pegou, fez uma experiência e ele reparou que quando a água, né, a água da montanha, a água da natureza, quando ele congelava, formava um floco bonito, um floco lindo. Já a água da cidade, a água da torneira, não. Quando ele pegava uma garrafinha d'água, seja da torneira ou de qualquer outro lugar, e ele colocava intenções e palavras, ou mesmo uma palavra, um papelzinho escrito ali de sentimento positivo, gratidão, amor, etc. Aquela água, quando congelava, formava um floco de neve, né, bonito, né, harmônico. E já quando ele fazia o oposto, formava uma dissonância, tinha dissonância, ficava arranhado. Essa energia que esse rapaz estava, ele estava muito dissonante, ele estava muito fora de si, digamos assim, estava precisando de ajuda, tá? Então, quando a gente veio fazer na 3ª chamada que a gente fez, na 2ª, perdão, né? Como é que tá o pessoal? Porque ele estava solteiro, estava querendo uma mulher. Tem umas menininhas lá que eu não consigo me aproximar. Eu falei, pô. Aí ele falou, nossa, tem umas meninas lá que eu até gosto, estou fazendo academia, mas eu não consigo me aproximar. Eu falei, claro que não consegue aproximar. Tá dissonante, tá afastando. Entende? Então, eu falei, olha, vamos trabalhar o arquétipo da baleia, mas tem um risco, e esse risco é esse aqui, X, né? Que vai afetar a tua área de trabalho. Ele falou, não, estou afastado. Eu falei, tá bom. Então eu falei assim, ó, ao menor sinal, né? Eu falei para mim mesmo, o menor sinal dessa pessoa começar a entrar no lado negativo, no lado oposto dessa baleia, desse arquétipo, a gente vai precisar fazer movimento de retorno rápido. O que é movimento de retorno, gente? Então, eu sugiro um arquétipo para a pessoa e eu acompanho, né? Então, vamos ver como ela vai, né, incorporar o arquétipo, porque um arquétipo, apesar de ser uma
uma ideia, uma energia primordial, ele age de um jeito para você, ele age diferente para outra. Então eu tenho que acompanhar. O mais importante, olha só, terapeutas, pessoas que estudam arquétipo, o mais importante para você que estuda arquétipo é fazer a curadoria, seja de você mesmo, seja de outra pessoa. Porque a curadoria é a observação específica para a pessoa. Isso é riqueza de documento, tá? Aliás, um parênteses aqui. Estou sim trabalhando, né, num conteúdo para trazer isso como conteúdo. Não quero vender curso. Eu acho que o curso ficaria muito aquém, tá? Mas isso é outra coisa. Então, né, qual que é o aspecto negativo da baleia? Ela é pesada. A baleia é pesada, né? Tem assim, baleias que é maiores que navios, né? Então, a baleia, ela traz essa energia de lentidão, de lerdeza. Tendencia a engordar. Tendencia à morbidade. Então, lembra que eu falei que ele tinha a característica assim quadrada que tem no corpo dele fisicamente? Ele tendencia a engordar? Se ele ativasse o arquétipo da baleia no lado negativo, ele ia ficar obeso. Obeso em poucos meses. Obesidade mórbida ainda. Então, ela traz essa característica de tendenciar a engordar a lentidão na fase sombra dela. Tá? Quando ela vai lá para o fundo, a baleia é muito rápida, ela é muito pesada. Quando ela começa a mergulhar aí para o fundo, parece que é lento, mas ela é muito rápida. Imagina um navio afundando, é muito rápido. Então, quando a pessoa ativa a fase sombra desse arquétipo, naturalmente ela não percebe que ela vai afundando muito rápido. Isso foge da capacidade de percepção ou de reação da pessoa. Daí a importância de um acompanhamento, daí a importância do conhecimento. Então eu falei, quando ativar ao menor sinal, a gente vai fazer movimento de retorno. O que é movimento de retorno? A gente vai fazer movimentos, exercícios específicos para ele sair daquela energia. Tá? O risco é a pessoa gostar, se apegar. Porque a pessoa, eu já passei por isso, imagina um outro alguém. Né? Então a pessoa se apega naquele arquétipo e fica muito tempo naquele arquétipo. Aquilo vai trazer energias negativas para ela. Porque quando a pessoa tem o uso consciente do arquétipo, digamos assim, ok, né? Pô, eu sei, eu tô com conhecimento, tem um lado sombra, tem um lado luz, né? Não pode se apegar, tem que ser diplomático, não pode se apegar, porque também tem um lado sombra, tá? Então, ela afunda muito rápido, independente assim, você não consegue perceber, né? A percepção, a reação, o poder de reatividade da pessoa sobre isso, não consegue acompanhar, porque o afundamento é muito rápido. Ela vai lá para o fundo dormir, arquétipo aí para quem tem problema de insônia, lembra? Ela vai lá para o fundo dormir, ela fica longas horas paradas. Então isso dá inércia, movimentos lentos, lentidão, tendência a engordar, né? Uma morbidade, né? Então obesidade mórbida, talvez, quiçá, né? Dependendo. Falta de ação, né? Inação, procrastinação, tudo isso, tá? São lados sombras desse arquétipo. Então, quando a gente fez a chamada, a gente perguntou e ele falou que estava legal, né? Que estava gostando e tal. Ele já era outra pessoa, gente. Outra pessoa. Ele falou que ele... E aí, como é que tá a academia agora? Ele falou que não ia renovar. Falou que tinha não sei quantos dias lá para fazer, mas que dessa vez não ia renovar. Aí eu, opa, alerta, movimento de retorno na hora, né? Para a gente iniciar o movimento de retorno. Qual foi o risco? Ele se apegar, e de fato ele se apegou um pouco. Então dificultou esse regresso, né? Dificultou essa retrogradação do arquétipo, digamos assim, para ele sair e ficar natural de novo, entende? Mas graças a Deus a gente deu tudo bem, a gente conseguiu sair, tá? Uma outra coisa que eu tinha colocado no outro vídeo que eu lembrei agora, que eu vou falar, lembra da comunicação, que eu falei que ele estava muito acelerado, estava com problema de ansiedade? Gente, o arquétipo da baleia foi muito bem, foi muito casadinho para ele, acoplou demais, tá? Então, quando eu falo que uma pessoa está muito de um estilo, de um jeitão de comunicação, ele estava muito visual. Qual que é o extremo oposto? O muito auditivo. Característica do muito visual. Ele é visual, ele fala rápido, né? Uma das características, tá? Característica do auditivo, ele ouve mais do que fala, ele fala devagar. E o miolo ali é o sinestésico, tá? Então, se eu colocasse um arquétipo que ia trazer muito essa característica do auditivo para ele, ia ser dissonante. Então, tem que ter a consciência, você terapeuta, estou falando para pessoas que são entusiastas, não, estou falando com pessoas que estudam e pessoas que ajudam outras pessoas, com cursos, com mentorias, com
desculpa a palavra, com a 4, tá? Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui. Muita gente papagaio falante por aí, tá? Não discrimina o trabalho de ninguém, mas tem muita gente que é papagaio falante, copia e cola, não sabe o que está falando, tá? Enfim. Então, gente, quando você for trabalhar um arquétipo para você ou para outra pessoa, cara, essa coisa de você, olha, eu sei exatamente o que eu quero, é um dos pontos que eu mais pergunto para a pessoa, tá? Será que é o que ela quer? O que ela precisa? O ego fala muito, a identidade, a persona fala muito. Então você tem que ultrapassar essa barreira. Porque aí tendencia a ser mais ressonante. Qualquer coisa que você não ultrapasse a barreira da identidade, da persona, do ego, vai ficar difícil para acoplar aquele arquétipo. Então não pode ser uma coisa muito disforme, muito assim, fora da casinha. Não pode ser, porque não vai ser fácil de acoplar aquela energia. Vai causar uma zona de conforto tão grande, porque todo arquétipo, né, ele vai causar uma zona de conforto, vai mudar as tuas comunicações, né, de forma intuitiva, natural. Mas quando está muito dissonante, muito fora da casinha, fica tão discrepante, essa zona de conforto fica tão difícil, né, para a pessoa, que vai mais atrapalhar do que ajudar. Entende? Então são algumas observações que eu tenho de experiência minha, comigo mesmo e com as pessoas que eu acompanho, tá? Então tem que ultrapassar a capa, ultrapassar a barreira, né? Isso tendencia a ser mais uniforme, mais homogêneo de você, entre aspas, utilizar a energia do arquétipo, ok? Então, tá vendo ali escrito, né? Todos somos um. Eu sou uma versão sua, né? Eu sou seu irmão, você é uma versão minha, né? Então as pessoas às vezes falam, olha, eu sou isso, sou aquilo outro. Cara, isso é do ego, é da identidade, né? Então, se eu fosse falar, olha, eu sou astrólogo, eu sou numerólogo, eu sou terapeuta, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente se propõe a ajudar alguém, a gente tem que estar mais disposto a aprender. A gente aprende 2 vezes antes de ensinar. Entende? Então tem que fugir do ego. Então, às vezes, a gente vê pessoas aqui querendo causar autoridade de alguma maneira, mas a autoridade está no resultado da própria vida, do próprio universo, né? E no resultado da liderança para outrem. E é difícil pra caramba liderar outrem. Você tem que ter o arquétipo certo, tá? É só uma aspas aí desse vídeo, tá? Então, para encerrar, que já está ficando muito longo, excelentes vibrações, a pessoa teve, assim, 3 dias, parece que um negócio assim, foi um balde d'água, sabe? Um bálsamo de cura para essa pessoa, graças a Deus. A pessoa estava tomando remédio controlado, passou a dormir naturalmente, graças a Deus, tá? Estava falando de uma forma muito fluida, muito calma, né? Eu acabei, né, dispersando um pouco. Tá vendo que eu não tenho muito corte aqui, né? A não ser pelo Frajola. Então, eu não tenho muita pauta. Eu só coloco alguns pontos aqui e vou falando, né? Coloca o teu feedback aí se você gosta, se você quer que eu trabalhe melhor os vídeos, eu vou fazer mais cortadinho. Fica a teu critério. Mas eu gosto de trazer mais como conversa mesmo, rapidinho, tá? Então, quando eu falei daquela coisa do polo auditivo, polo visual, eu trouxe um arquétipo que trabalhava o auditivo, né? Trabalhava o intuitivo, o auditivo, mas trabalhava também o sinestésico, que é o arquétipo da baleia, tá? Então não podia colocar um arquétipo direto só auditivo, porque ia ser muito discrepante para ele, tá? Então são observações que eu coloquei aqui de um caso meu, né? A minha experiência como eu uso o arquétipo da baleia. Fiz um desafio para você nesse sentido. Se você tem dificuldade de dormir, faça o seu teste, imprime agora aí uma imagem, coloca aí no quarto, coloca onde você dorme, tá? E daquele jeito que eu falei a imagem, tá? Algumas observações que eu coloquei para você, que é para você, se ligar um pouco melhor, se ligar um pouco mais. Tanto você que estuda, quanto você que ajuda outras pessoas, com mentoria, concurso, etc. Tá? Então, essa foi... a história de amor deu certo depois dessa pessoa se curar, graças a Deus. Ele falou que ele procurava essa mulher no Facebook e nunca encontrou. E tinha esse pensamento muito presente, muito forte, como se ela sentisse que ela pensava nele. Achou a mulher no Facebook, depois da energia ficar direitinha, né, que estava disforme, estava dissonante. Quando a energia ficou ressonante de novo, achou a mulher no Facebook e começou a se comunicar, tá? O movimento de retorno que a gente fez, a gente trabalhou outro arquétipo, que depois eu trago, para não ficar muito longo, e a gente fez exercícios específicos para sair. Ele ficou um pouco apegado, mas graças a Deus eu percebi rápido e eu trabalhei bem com ele, graças a Deus. Foi um trabalho que eu me orgulho,
foi um dos melhores assim casos de pessoas, não comigo mesmo, né? Trabalhando o uso de um arquétipo, sabe? Trabalhando o uso de uma energia arquetípica que eu pude acompanhar, tá bom? Bom, esse é o relato do arquétipo da baleia que eu queria retrazer para vocês. O primeiro vídeo ficou chiano, mas é mais ou menos tudo isso aí que eu falei, tá bom? Desculpa aqui qualquer interrupção com o Frajola, tá? Bom, deixa o teu comentário para mim, se você já usou esse arquétipo, deixa o teu comentário para o que você pegou de insight disso aqui, tá? Lembra que todos somos um somos nós, eu sou uma versão sua, você é uma versão minha, e aqui a gente está para trocar. Então coloca o teu feedback aqui, qual o arquétipo que você quer que eu traga, se eu tiver experiência comigo ou com outrem, eu trago, se não, não trago, tá bom? Que Deus e os anjos abençoem. Se inscreva no canal, deixa o like também, deixa o teu like, isso ajuda o vídeo, ajuda esse canal a crescer. Tchau, a gente se vê, tchau.